Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM. Capítulo 8. Da Sindicância Administrativa Disciplinar, SAD. Seção 1. Da finalidade. Artigo 272. A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. Possibilita a aplicação de sanções administrativas que não importem em reforma ou demissão do militar estadual e poderá ser utilizada como base para a instauração de PAD-PAD-SPAI. Parágrafo único. A SAD deve ser instruída observando-se o devido processo legal, com as inerentes garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para que seja válida a eventual sanção a ser aplicada. Seção 2. Dos prazos. Artigo 273. O prazo regulamentar para a elaboração da SAD é de 30 dias corridos, podendo ser prorrogado por até 10 dias corridos em casos de necessidade, pela autoridade militar delegante, quando tempestivo e devidamente motivado pelo sindicante. 1. Quando for imprescindível juntar aos autos laudo pericial, peça técnica de difícil preparo ou outras diligências de demorada realização, a SAD poderá ser sobrestada pela autoridade militar delegante por prazo razoável, em regra, não superior a 30 dias corridos. Ultrapassando esse prazo, deverá o sindicante, antecipadamente, requerer a continuidade do sobrestamento, devendo comprovar motivadamente a eventual manutenção do sobrestamento, enquanto se fizer necessário, fazendo-se registrar tudo no relatório do processo. 2. O processo poderá, desde que devidamente motivado e fundamentado pelo sindicante, em situações excepcionais, ter seus prazos renovados, de acordo com o caput desse artigo, a critério da autoridade delegante. 3. Os atos de prorrogação, renovação, sobrestamento e de sobrestamento, não necessitam de publicação, bastando juntar aos autos o despacho da autoridade competente. Deve-se alimentar, de imediato, o sistema informatizado da instituição. 4. O sobrestamento deve sempre ser solicitado pelo sindicante e o de sobrestamento comunicado à autoridade delegante, tão logo o motivo do sobrestamento deixe de existir. 5. O meio eletrônico deve ser priorizado para o cumprimento do especificado neste artigo e seus parágrafo. Artigo 274. Os prazos previstos nesta seção são contínuos e ininterruptos, salvo quando vencerem em dia em que não houver expediente administrativo na unidade, caso em que serão considerados prorrogados até o primeiro dia útil imediato. Parágrafo único. A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da portaria pelo sindicante, não o desobrigando de adotar as providências imediatas que a apuração requeira, especialmente levantamentos no local do fato, entrevistas, coletas de documentos e quaisquer outras diligências prementes. Artigo 275. No caso de sobrestamento, suspensão, a contagem do prazo restante será retomada da data do de sobrestamento dos autos, computando-se este dia. Seção 3. Da instauração. Artigo 276. São autoridades competentes para determinar a instauração de sindicância, as mencionadas nos incisos de 1 a 6 do artigo 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, CEDMI. Parágrafo único. A autoridade que tomar conhecimento de transgressão disciplinar praticada por militar e não detiver competência para a instauração de SAD, deverá encaminhar toda a documentação à autoridade competente, em até 5 dias úteis, sob pena de responsabilidade. Artigo 277.
A SAD será instaurada por intermédio de portaria 1, de ofício, pela autoridade militar competente, 2, por determinação da autoridade militar superior, 3, decorrente do RIP, de falta residual em inquérito policial militar ou comum, IPM-IP, de falta residual em auto de prisão em flagrante, APF, de comunicação disciplinar, CD, de queixa disciplinar, QD, de relatório reservado, RR, ou de qualquer outro documento formal que contenha indícios razoáveis de autoria e materialidade de transgressão disciplinar. 1. A portaria terá numeração fornecida por controle da IME, com publicação em boletim. 2. No caso de portaria de natureza sigilosa, a numeração será fornecida pelo mesmo controle da IME, entretanto, a sua publicação ocorrerá em boletim sigiloso e com restrições de informações de maneira a não prejudicar o desenvolvimento do processo. Artigo 278. A instauração de portaria de SAD ocorrerá quando houver indícios razoáveis de autoria e materialidade de fato que demande apuração administrativa. A autoridade militar competente poderá, de imediato, determinar o início do processo, quando houver documentos que o instruam e que tragam elementos de convicção de efetiva prática transgressional. Parágrafo único. Havendo ausência de indícios de autoria ou materialidade, deverá ser instaurado um RIP antes de eventual SAD. Artigo 279. A SAD poderá ser instaurada em decorrência de alegações de prática de transgressão disciplinar conexa ou desconexa de delito ou outras situações que demonstrem a efetiva necessidade da busca da verdade real, nos casos em que não existirem, preliminarmente, provas de justificação ou absolvição do acusado. Parágrafo único. Sempre que existirem indícios de crime militar, verificados na documentação obtida nas diligências preliminares, mesmo que com aparente circunstância que exclui o crime, deve a autoridade delegante fazer instaurar portaria de IPM, sob pena de incorrer, em tese, na prática dos crimes tipificados nos artigos 319, prevaricação, 322, condescendência criminosa, ou 324, inobservância de lei, regulamento ou instrução, do CPM. Artigo 280. Quando o fato a ser apurado envolver militares de organizações diferentes, a apuração ficará direcionada aos militares da instituição, devendo os indícios de transgressão ou infração penal em desfavor de integrantes de outras organizações serem levadas ao conhecimento de seus respectivos comandantes, diretores ou chefes. Artigo 281. A Corregedoria da IME poderá designar sindicante da própria CPM, CCBM ou de unidade não envolvida no episódio. Subseção 1. Da Portaria. Artigo 282. Na portaria, deverão ser observados os seguintes aspectos, conforme modelo referencial: 1. Constar o nome e número de polícia do S, sindicado, S, por tratar-se de um processo acusatório. 2. Procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível do texto específico das transgressões disciplinares contidas no CEDM, tipificando a S, transgressão, ONS, que será, apurada, S, no processo. 3. Aflorando outras transgressões disciplinares conexas no decorrer da apuração, não tipificadas na portaria da sindicância, elas deverão ser, também, apuradas e aprofundadas pelo sindicante, que as especificará na notificação para defesa prévia e ou no termo de abertura de vista, TAV, para a apresentação de defesa final. 4. A data do recibo da portaria pelo sindicante é o marco inicial da contagem dos prazos para a conclusão da SAD. Subseção 2. Do sindicante. Artigo 283. O sindicante deverá ser oficial, subtenente ou sargento, possuidor de precedência hierárquica em relação ao militar sindicado. Nos casos em que o acusado for militar da reserva, basta que o encarregado da apuração seja de mesmo posto ou graduação. 1.
O encargo deverá recair em militar da ativa da instituição, ou inativo convocado ou designado para o serviço ativo, tendo-se o cuidado de, em regra, não distribuir mais de 0,2 processos e ou procedimentos simultaneamente ao mesmo militar, salvo se a demanda da unidade assim exigir ou este exercer atividade cartorária. 2. Sempre que for conveniente, poderá a autoridade delegante, de ofício ou mediante pedido motivado do sindicante, designar auxiliar, na elaboração da SAD, devendo ser observadas as seguintes condutas. 1. A designação será formal e se dará diretamente na portaria da SAD, caso ocorra no momento da instauração do processo, ou em ato à parte, caso ocorra posteriormente, conforme modelos referenciais. 2. O S. Auxiliar, deverá, ser oficial, subtenente, ou sargento, de menor precedência hierárquica ou funcional que o titular da apuração e de maior precedência que o acusado. 3. A responsabilidade pelos aspectos formais do trabalho é solidária entre o sindicante e o auxiliar. 4. Não será necessária a efetiva presença do auxiliar, nos atos de instrução da SAD, ficando a critério do sindicante as atividades a serem desenvolvidas por ele. 5. Todos os atos de instrução poderão ser realizados pelo sindicante, pelo auxiliar, ou por todos os integrantes ao mesmo tempo, sendo o ato privativo do sindicante o relatório final. 3. Poderá o sindicante designar escrevente para auxiliá-lo na digitação dos trabalhos, devendo ser observadas as seguintes condutas. 1. O escrevente poderá ser militar de qualquer posto ou graduação, desde que mais moderno que o sindicante. 2. A responsabilidade pelos aspectos formais do trabalho é solidária entre o sindicante e o escrevente. 3. Sendo o acusado oficial, a designação de escrevente deverá recair, em regra, no mínimo, em sargento. Artigo 284. O encargo para a elaboração da SAD, de auxiliar da apuração e de escrevente não possui restrição quanto ao quadro a que pertençam, devendo a autoridade militar estabelecer critérios de razoabilidade, respeitando as limitações e dificuldades determinadas pela formação e pelo treinamento que cada militar possui na instituição. Subseção 3. Da autuação. Artigo 285. A autuação, que é o termo lavrado pelo sindicante para a reunião da portaria, e demais peças que acompanham e que deram origem à SAD, será inserida na capa do processo, devendo ser em papel resistente, para preservar adequadamente os autos e será elaborada da seguinte forma. 1. Será a folha de número 01, cuja numeração ficará no alto à direita do referido documento. 2. Na metade superior frontal, constará o nome e o posto graduação do sindicante e do acusado, bem como o objeto da apuração. Na metade inferior, constará o termo de autuação da portaria e outros documentos de origem. 3. A autuação deverá, em regra, ocorrer até a data da elaboração do termo de abertura da sindicância, podendo as datas de ambas coincidir ou não. 4. No caso de vários acusados, citar no campo sindicado apenas o nome do mais antigo e a expressão e outros. 5. O campo objeto deve ser uma síntese do fato narrado na portaria. Seção 4. Da instrução. Artigo 286. Instrução é o trabalho de apuração propriamente dito, durante o qual o sindicante buscará as provas existentes e pertinentes ao fato investigado, com a finalidade de descobrir e comprovar a sua autoria, materialidade e seu nexo de causalidade. Artigo 287. São peças comuns que, em regra, compõem, sequencialmente, a instrução do processo. 1. Autuação da portaria de instauração e demais documentos existentes. 2. Libelo acusatório para defesa prévia, notificação inicial, do sindicado. 3. Interrogatório do sindicado. 4. Audição do acusador e ou vítima, se houver. 5. Inquirição das testemunhas relacionadas pelo sindicante. Em regra, até 0,3 pessoas.
6. Inquirição das testemunhas indicadas pela defesa, limitadas a 033, devendo ser ouvidas após as relacionadas pelo sindicante. 7. Juntada de provas materiais e documentos pertinentes à apuração. 8. Outras provas conforme o caso. 9. Termo de abertura de vista, TAV, para defesa final. 10. Juntada das razões escritas de defesa final, rede. 11. Relatório motivado e fundamentado do sindicante sugerindo a sanção ou o arquivamento dos autos. Parágrafo único. O número de testemunhas a serem ouvidas no processo poderá exceder o previsto neste artigo, desde que tal medida seja imprescindível. Artigo 288. Além das peças comuns citadas no artigo anterior, o processo poderá ser instruído com outras que se relacionam diretamente com cada fato a ser investigado. 1. Procuração do defensor, quando constituído ou designado para o processo. 2. Termo de declarações ou depoimento complementar. 3. Termo de reconhecimento de pessoa ou coisa, presencial, por filmagem ou por fotografia. 4. Termo de acariação. 5. Carta precatória ou rogatória. 6. Auto de reconstituição. 7. Termo de degravação. 8. Auto de exame datiloscópico. 9. Auto de exame de embriaguez. Pode ser substituído, quando inviável o exame, por relatório médico. 10. Auto de exame pericial, outras perícias. 11. Termo de compromisso de perito ad hoc. 12. Auto de exame de sanidade, física ou mental. 13. Auto de exame de corpo de delito, direto ou indireto. 14. Auto de avaliação. 15. Auto de busca e apreensão, precedido de mandado judicial, SVI. Termo de restituição. 17. Outros. Artigo 289. O sindicante, tão logo receba portaria da SAD, deverá adotar, em regra, em ordem de prioridade, as seguintes providências. 1. Dirigir-se ao local dos fatos, sempre que possível, para melhor planejar seus trabalhos, especialmente no que se refere às oitivas que realizará nos autos. 2. Autuar imediatamente toda a documentação recebida e que conseguir obter preliminarmente. 3. Notificar o sindicado, com a entrega do libelo acusatório para apresentação facultativa de defesa prévia no prazo de 2 dias úteis, quando poderá apresentar provas preliminares e indicar até 3 testemunhas de defesa. 4. Interrogar o sindicado, observando o prazo mínimo de 48 horas para sua prévia notificação. 5. Receber defesa prévia, caso seja produzida. 6. Ouvir as testemunhas arroladas pelo sindicante, posteriormente, as da defesa. 7. Juntar todas as provas necessárias à cabal elucidação dos fatos e desenvolver diligências requeridas pela defesa ou exigidas pelas circunstâncias fáticas. 8. Elaborar o termo de abertura de vista, TAV, ao sindicado ou seu defensor, desde que persista a acusação, para que apresente as razões escritas de defesa final, rede. 9. Elaborar o relatório e proferir parecer, motivado e fundamentado, nas provas dos autos. 10. Remeter os autos à autoridade militar delegante, através de ofício, para deliberação. 1. Reunidas todas as suas peças cronologicamente, as páginas serão numeradas e rubricadas pelo sindicante, devendo os espaços não utilizados serem cancelados. Caso nada houver sido escrito no verso, poderá utilizar a expressão em branco. O verso da folha que tiver sido utilizado será rubricado e numerado com o mesmo número do anverso, acompanhado da letra 5. O ofício de remessa também será numerado e inserido ao final dos autos. 2. Durante os trabalhos de apuração, surgindo fato que não integre o libelo acusatório ou que com ele não tenha conexão ou continência, o sindicante deverá comunicá-lo à autoridade competente, que será objeto de outra investigação ou processo, conforme o seu teor. 3.
Havendo motivos de impedimento ou suspeição para a realização dos trabalhos, caberá ao sindicante manifestar-se, formalmente, a respeito do fato, sob pena de ser responsabilizado, sendo as hipóteses, em regra, as descritas a seguir. 1. Fica impedido de atuar na SAD o militar que a. tiver comunicado o fato motivador da apuração, b. estiver submetido a PAD/PAD/SPAI, c. tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4 grau, seja cônjuge ou companheiro, com quem apresentou a alegação do fato, com a vítima ou com o sindicado e seu defensor. 2. Fica sob suspeição para atuar na SAD o militar que a. seja inimigo ou amigo íntimo do sindicado, ressaltando que a amizade íntima é aquela que vai além do necessário relacionamento funcional entre os integrantes da instituição. b. Tenha particular interesse na decisão da causa. 4. Os aspectos de suspeição devem ser objetivamente demonstrados por aquele que suscitá-lo até o interrogatório do sindicado, e os de impedimento, a qualquer tempo. Artigo 290. Durante toda a instrução do processo, o sindicante deverá notificar formalmente o sindicado ou o seu defensor, para audição de testemunhas e produção de provas em geral, observando, em regra, o prazo de 24 horas antes da realização do ato ou da diligência, devendo a notificação ser realizada, sempre que possível, no próprio termo de oitiva em que o acusado ou o defensor esteja presente. 1. Mesmo que o sindicado não venha apresentar defesa prévia e utilize sua garantia constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório, a notificação para os atos de instrução constitui uma demonstração de que foi oportunizada a sua efetiva participação no processo, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. As notificações devem, em regra, ter o ciente do acusado ou seu defensor, exceto no caso de negativa, ocasião em que será elaborado termo de recusa, assinado por 2 testemunhas presenciais. 3. Nos casos em que o militar realizar sua autodefesa, as notificações ao sindicado poderão ser realizadas por intermédio de seu comandante ou chefe direto, fisicamente ou por meio de mensagem eletrônica institucional ou equivalente, devendo o sindicante certificar-se, antes da realização da diligência, que o militar tomou conhecimento da audiência dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo. Subseção 1. Da notificação para defesa prévia. Artigo 291. A notificação para a apresentação, facultativa, da defesa prévia, vide modelo referencial, que não se confunde com o termo de abertura de vista, TAV, para a apresentação das rede final, que é obrigatória, demonstra que já existem provas preliminares concretas para proceder à acusação e deverá ser observado o seguinte: 1. Trata-se do primeiro ato de instrução da SAD. Feito em 2 vias, uma para o sindicado e outra para o sindicante. 2. Ao receber a portaria, o sindicante providenciará a notificação do sindicado para a apresentação de defesa prévia, no prazo de 2 dias úteis, entregando-lhe, mediante contrarrecibo, toda a documentação preliminar da SAD ou fotocópia. O que for mais conveniente à administração, conforme modelo referencial. 3. Juntamente com a notificação para a apresentação da defesa prévia, por questão de economia processual, o sindicado poderá ser notificado de seu interrogatório inicial, a ser realizado no prazo mínimo de 48 horas. Sugere-se que a data do interrogatório coincida com a data de entrega da defesa prévia, ocasião em que os autos serão devolvidos ao sindicante. 4. Se houver documento relevante, como cheque, nota promissória, recibo ou outros de difícil restauração, por medida de precaução, ele deverá ser entregue à defesa por meio de cópia. 5. A notificação permite que o acusado conheça da acusação que pesa em seu desfavor e se destina a dar-lhe
condições de preparar-se para o exercício da ampla defesa e do contraditório, podendo, facultativamente, entregar sua defesa prévia, comparecer sozinho, autodefesa, ou acompanhado de defensor constituído, apresentar provas documentais, testemunhais e outras, podendo acompanhar os atos processuais até o seu efetivo encerramento. 6. Na confecção da notificação, o sindicante deve a. Descrever a s. Conduta, S, antiética, S, utilizando os verbos e expressões dos tipos transgressionais militares, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação, B, tipificar a, S, conduta, S, antiética, S, em um ou mais tipos transgressionais militares, conforme o caso, C, não atrelar o libelo ao crime militar eventualmente praticado pelo sindicado, 7. Sendo mais de um sindicado, o prazo para entrega da defesa prévia não será alterado, podendo o sindicante deixar o processo na secretaria à disposição da defesa ou entregar-lhes fotocópia dos autos. 8. A data do recibo do sindicado ou do seu defensor é um marco inicial para a contagem do prazo para a apresentação da defesa prévia. 9. Em caso de recusa do sindicado em receber a notificação, deverá ser preenchido o termo de recusa, conforme modelo referencial. 10. Se o sindicado não puder assinar o termo, o sindicante deverá providenciar uma pessoa idônea, para assiná-lo a rogo do interessado, devendo tal circunstância ser narrada no fecho do mencionado ato, com ela assinando duas testemunhas dessa circunstância. 11. Caso o sindicado receba a notificação, mas manifeste desinteresse em apresentar sua defesa prévia, deverá o sindicante esperar vencer o prazo da defesa para adotar qualquer providência, haja vista que o militar pode mudar de intenção e exercer o seu direito no prazo legal. 12. A notificação para defesa prévia é uma peça importante da SAD, pois é a partir dela que ocorre a acusação formal do militar acerca da prática de transgressão disciplinar. 1. Não há necessidade de nomeação de defensor para o sindicado caso ele não elabore a defesa prévia, haja vista ser ela facultativa. 2. A defesa prévia é o momento oportuno para que o sindicado apresente provas preliminares, rol de testemunhas de defesa, estas limitadas a 0,3 e indique os meios de prova que pretende usar para demonstrar sua inocência. A referida circunstância deverá ser esclarecida pelo sindicante, formalmente, quando da sua notificação. 3. O sindicado poderá apresentar outras testemunhas no decorrer do processo, quando demonstrar que não foi possível apresentá-las quando da sua defesa prévia. É vedada a apresentação não justificada de testemunhas no momento ou após a apresentação das redes finais, exceto se restar demonstrado, previamente, que haverá contribuição para a busca da verdade real e que não foi possível produzir as provas testemunhais, documentais ou periciais solicitadas em momento anterior. Havendo justificativa relevante, o pedido deverá ser acatado. 4. O prazo alusivo à defesa prévia não será computado no prazo regulamentar da SAD, não devendo o sindicante realizar qualquer oitiva de pessoas nesse período. 5. Se o militar sindicado, regularmente notificado, não apresentar a defesa prévia e o rol de testemunhas, mas sendo justo e devidamente comprovado o motivo, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, inserem-se as notificações no processo e prossegue-se com a apuração, haja vista que a defesa prévia e o acompanhamento do processo pelo sindicado são facultativos. 6. O comparecimento do militar para seu interrogatório e a devolução dos autos é obrigatória, devendo o encarregado, quando necessário, dar ordem direta ao acusado, que poderá incorrer, em tese, na prática do crime do artigo 301, desobediência, do CPM, e, contra ele, serem adotadas as medidas necessárias de natureza penal militar decorrentes. 7. O sindicante deverá ficar atento às eventuais condutas do sindicado que, conforme o caso, poderá caracterizar o crime do artigo 316 do CPM, destruir,
suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, situação esta que deverá adotar as medidas necessárias para a eventual prisão em flagrante ou a instauração de IPM, conforme o caso. Artigo 292. Caso o sindicado apresente em sua defesa prévia, provas efetivas de justificação ou absolvição acerca da transgressão disciplinar que lhe está sendo imputada, poderá o sindicante elaborar, desde já, o seu relatório final, propondo, motivada e fundamentadamente, o arquivamento dos autos, sem proceder à abertura de vista para a defesa final. Subseção 2. Do interrogatório do sindicado. Artigo 293. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida na SAD, será, em regra, o sindicado, visando a um melhor planejamento dos trabalhos, pelo sindicante. Artigo 294. O interrogatório deverá ser marcado, em regra, no dia em que finda o prazo para a entrega da defesa prévia, visando a racionalização dos trabalhos do sindicante. Artigo 295. Aplicam-se para a coleta deste termo, as orientações contidas na seção I-11 deste capítulo e, no que couber, aquelas alusivas à audição das demais pessoas do processo, inclusive de testemunhas. Subseção 3. Da audição da vítima. Artigo 296. A vítima deverá, em regra, ser ouvida após o interrogatório do sindicado, objetivando dar mais conhecimento e poder de argumentação ao sindicante, conforme modelo referencial 11 do interrogatório do sindicado acusado. Artigo 297. Aplicam-se para a coleta deste termo as orientações contidas na seção I-12 deste capítulo e, no que couber, aquelas alusivas à audição das demais pessoas do processo, inclusive de testemunhas. Subseção 4. Das testemunhas. Artigo 298. As testemunhas ouvidas no processo serão enumeradas pela ordem de inquirição, recebendo cada uma o ordinal correspondente, sendo o respectivo termo denominado termo de depoimento da primeira segunda testemunha ou simplesmente primeira segunda testemunha. Artigo 299. Deve-se, em regra, primeiramente, ouvir todas as testemunhas do processo, aquelas arroladas pelo sindicante, e, depois, as apresentadas pela defesa. Parágrafo único. A inversão na ordem de audição das testemunhas, quando expressamente autorizadas ou não arguidas oportunamente pela defesa, bem como aquelas, excepcionalmente devidamente justificadas pelo sindicante durante o curso do processo, não importarão em causa de nulidade. Artigo 300. Caberá ao sindicante apreciar os depoimentos, levando em consideração os antecedentes morais e penais das testemunhas, sua idade e interesse na apuração, suas relações com o sindicado e com a vítima reclamante, a verossimilhança dos fatos relatados e as contradições de sua narrativa. Artigo 301. Aplicam-se para a coleta deste termo as orientações contidas na seção 3 deste capítulo, relativas à audição de testemunhas. Seção 5. Da defesa final. Artigo 302. Abertura de vista ao sindicado, por meio de termo de abertura de vista, TAV, conforme modelo referencial, para a apresentação da defesa final, denominada rede final, deverá ser o último procedimento, antecedendo o relatório do sindicante, Diferentemente da defesa prévia, que é uma faculdade do sindicado, as redes finais constituem peça obrigatória da SAD quando restarem, ao final da instrução, indícios de autoria, materialidade e nexo de causalidade acerca da transgressão disciplinar imputada ao militar. 2. Ao final da instrução do processo, verificando o sindicante que afloraram provas da existência de causas de justificação ou absolvição, poderá deixar de proceder à abertura de vista para as redes e confeccionar o relatório final, propondo, motivada e fundamentadamente, o arquivamento dos autos. Artigo 303.
O prazo para a apresentação das redes será de 0,5 dias úteis, não sendo computados no prazo regulamentar do sindicante 12 da audição da vítima reclamante ou do responsável pela alegação 13 da audição de testemunhas, 1. Sendo mais de um sindicado, o prazo será comum de 10 dias úteis para todos, devendo os autos do processo permanecerem na SRH ou Secretaria da Unidade, para vista aos interessados, podendo, caso queiram, copiar parcial ou integralmente o processo. 2. As redes finais poderão ser apresentadas pelo próprio sindicado ou pelo seu defensor legalmente constituído. 3. No caso de defensor militar estadual da ativa ou inativo convocado ou designado para o serviço ativo, este deverá ser possuidor de precedência hierárquica em relação ao sindicado, devendo juntar aos autos a procuração assinada, conforme modelo referencial. 4. O militar estadual inativo, reserva remunerada ou reformado, e o civil, somente poderão atuar como defensor do sindicado se estiverem na condição de advogado, haja vista a ausência de vínculo funcional e em observância ao Estatuto da OAB. Artigo 304. O sindicante deverá especificar, no TAV, o S, artigo S, e inciso S, do SEDME, em tese, infringido, S, pelo sindicado e uma síntese do fato tido como antiético, procurando utilizar os verbos e expressões dos tipos transgressionais especificados no Código de Ética, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação. 1. Tratando-se de tipos transgressionais que descrevem mais de uma conduta antiética, deverá ser especificado no TAV qual das condutas antiéticas descritas no dispositivo legal que está sendo imputada ao acusado. 2. Nos tipos transgressionais em branco, deverá constar do TAV a norma complementadora infringida pelo militar. 3. O tipo constante no TAV para a apresentação das redes finais podem ser diferentes daqueles especificados na portaria e na notificação para defesa prévia, de acordo com o que restar efetivamente provado na instrução processual. Artigo 305. O sindicante, realizando quaisquer novas diligências ou juntando documentos novos aos autos, posteriormente à apresentação das redes finais, deverá propiciar novo TAV e nova defesa complementar ao acusado, renovando-lhe o prazo para nova manifestação. Artigo 306. Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as redes no prazo regulamentar, mas apresentar justo motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e ou revelia na defesa final, conforme a situação fática, cabendo à administração, por intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. 1. Se o sindicado não quiser assinar o termo de recusa, o sindicante deverá providenciar 2 testemunhas dessa circunstância, que assinarão o termo, que deverá integrar os autos. 2. No caso de revelia do sindicado, deverá a administração nomear defensor ad hoc para a confecção das redes, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada defesa, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal. 3. Se for mais de um sindicado revel, as providências supracitadas deverão ser adotadas individualmente, podendo o mesmo defensor, sempre que possível, atuar em favor de todos. 14. Como exemplo, cita-se o inciso 2 do artigo 14 do SEDME, em que deverá ser especificado no TAV qual o fato revelador de desempenho insuficiente apto a demonstrar desídia no exercício funcional. Quer seja o desconhecimento da missão, o afastamento injustificado do local ou o procedimento contrário às normas legais, regulamentares, documentos normativos, administrativos operacionais. 15. Como exemplo de tipo transgressional em branco, cita-se o inciso 2 do artigo 15 do SEDME, devendo ser descrita no TAV a norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria.
inobservada pelo acusado. Artigo 307. A devolução dos autos, após a defesa prévia e a defesa final, é obrigatória, constituindo o ato de ofício do acusado, devendo o sindicante dar ordem direta ao acusado, que, em não devolvendo a documentação que recebeu, poderá incorrer na prática dos crimes descritos no artigo 301, desobediência, artigo 316, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, ou outro do CPM, conforme o caso e, contra ele, serem adotadas as medidas necessárias de natureza penal militar, para a restituição dos autos. 1. O atraso ou a não devolução dos autos, por parte do acusado, poderá constituir transgressão disciplinar por deixar de observar prazos regulamentares. 2. O militar estadual acusado em processo disciplinar possui, em regra, responsabilidade solidária com o defensor que eventualmente constituir, devendo adotar todas as medidas possíveis para sua devolução dentro do prazo estipulado pelo encarregado, sendo o defensor advogado inscrito na OAB, em casos de atrasos injustificados, extravios ou supressão de documentos que prejudiquem o andamento processual, deve, o encarregado ou a autoridade delegante, formalizar reclamação junto àquele órgão para as providências de direito, além daquelas decorrentes de polícia judiciária. Artigo 308. Em qualquer fase da SAD que corra a revelia do sindicado, e antes da juntada das redes finais nos autos, este ou seu defensor constituído podem assumir a defesa do processo. Artigo 309. Para que a administração ou o sindicante possa nomear defensor ad hoc, deve-se, antes, oportunizar ao sindicado a possibilidade de que este constitua defensor ou manifeste seu interesse em realizar autodefesa. Parágrafo único. A motivação para a nomeação de defensor ad hoc será formalizada nos autos do processo por intermédio de notificações diretas ao sindicado, seu representante legal ou até mesmo ao defensor curador já constituído que se mostra inerte ou adotando medidas contrárias ao regular andamento da apuração. Artigo 310. Para as redes finais, os autos serão entregues ao sindicado, no caso de autodefesa, ou ao seu defensor quando constituído ou nomeado. Parágrafo único. Os documentos de difícil ou demorada restauração não devem ser entregues no original e sim em fotocópias, exemplo cheques, notas promissórias, duplicatas e outros, por questões de segurança. Artigo 311. Caso alguma das partes interessadas no processo necessite de qualquer informação ou certidão, esta lhe será fornecida gratuitamente, exceto a cópia integral ou parcial dos autos para fins de recurso ou outro de interesse específico do militar, obedecendo ao contido nas alíneas A e B do inciso X do artigo 5 da CF 88. Parágrafo único. O sindicado e o defensor, advogado ou não, constituído ou nomeado tem direito de vista do processo, a qualquer tempo, para manuseio exclusivamente na administração militar. Necessitando de cópia integral ou parcial dos autos, ela será feita às suas expensas e sob os cuidados da administração. Artigo 312. O sindicante e a autoridade militar delegante poderão rejeitar os requerimentos da defesa contidos nas redes finais para audição de testemunhas e produção de outras provas, quando verificar a efetiva impertinência e a intenção procrastinatória do pedido, devendo motivar o indeferimento nos autos do processo ou na sua solução, conforme o caso. Artigo 313. As redes finais serão juntadas aos autos em ordem cronológica sem necessidade de termo de juntada. Artigo 314. Não se utilizam termos de juntada para se fazer inserir nos autos documentos que foram produzidos pelo encarregado, bastando despachos manuais do mesmo para esta finalidade ou constar as referências em seu relatório. Seção 6. Do relatório. Artigo 315.
A SAD será encerrada com um minucioso relatório, conforme modelo referencial, em que o sindicante mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, a análise das razões escritas de defesa e os resultados obtidos, com a indicação do dia, da hora e do local em que ocorreu ou teria ocorrido o ato ou o fato objeto da apuração. 1. O relatório constitui-se de uma síntese motivada e descritiva dos fatos, trabalhos, sua natureza, provas e conclusões sobre a existência ou não de transgressão disciplinar ou eventual ilícito, quando for o caso. A reprodução parcial ou integral de termos de declarações e depoimentos no texto do relatório, de forma contínua e repetitiva, é conduta irregular, devendo ser elaboradas as sínteses dos referidos termos. 2. O sindicante deverá considerar, formalmente, todos os pontos abordados pela defesa, concordando ou discordando, motivadamente, de cada um deles, agrupados ou individualmente. 3. O relatório será encerrado com uma conclusão, em que o sindicante indicará 1. A existência de eventual transgressão disciplinar, especificando-a, propondo o enquadramento do sindicado, ou outras medidas administrativas. 2. A inexistência de transgressão disciplinar, propondo, neste caso, o arquivamento dos autos, fundamentado em uma das causas de justificação ou de absolvição especificadas neste manual. 3. A existência de crime comum ou contravenção penal, propondo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, PGJ, quando o fato ocorrer na região metropolitana de Belo Horizonte, ou ao membro do Ministério Público do local onde o fato ocorrer, quando no interior do Estado. 4. A existência de crime militar e de transgressão disciplinar, propondo as medidas preconizadas nos itens anteriores. 5. A submissão do sindicado a PAD-PAD-SPAI, bem como outras medidas que o caso exigir. Neste caso, se a administração militar concordar com a sugestão do sindicante, os autos serão solucionados sem parecer do SEDMU e servirão de anexo ao novo processo administrativo e sem aplicar-lhe, de imediato, qualquer sanção ou medida. 6. Outras providências, conforme o caso. 4. No caso de eventual existência de crime militar detectado durante a realização da sindicância, esta deverá, imediatamente, ser solucionada com a respectiva instauração de inquérito policial militar, nos termos da linha F do artigo 10 do CPPM, postergando-se os aspectos disciplinares para o final do procedimento. A critério da autoridade competente, poderá haver prosseguimento da sindicância com foco exclusivo na transgressão e, paralelamente, instaurado IPM para o delito aflorado. 5. A SAD deverá ser confeccionada em apenas 1 via. Caberá à administração extrair as fotocópias que se fizerem necessárias para os demais fins administrativos, excetuando-se aquelas de interesse exclusivo ou originário da defesa. Seção 7. Do julgamento e da solução. Artigo 316. A autoridade militar, antes da efetiva solução da SAD, com ou sem a rede final, poderá retornar os autos ao sindicante, via despacho administrativo motivado, para proceder às correções, complementações ou a outras medidas que julgar necessárias à escorreita e ou cabal elucidação dos fatos. 1. Estando em condições de solução, motivará e fundamentará sua decisão, determinando 1. O arquivamento, se não constatar irregularidade, com fundamento em uma das causas de justificação ou absolvição especificadas neste manual. 2. O enquadramento disciplinar, se ficar comprovado que o sindicado cometeu transgressão disciplinar e o SEDMU houver emitido parecer pela existência de transgressão disciplinar. 3. A promoção dos autos à autoridade imediatamente superior, no caso de discordância com o SEDMU quanto à existência ou não de transgressão disciplinar. 4. A promoção dos autos à autoridade imediatamente superior, quando a autoridade delegante decidir pela conveniência da substituição da sanção disciplinar pela medida descrita no artigo 10 do SEDME, aplicação de advertência verbal pessoal, e o SEDMU houver emitido parecer contrário a
Aplicação da referida medida. 5. O ressarcimento ao erário, se houver dano praticado por servidor, desde que este concorde em indenizar, extrajudicialmente, o montante pecuniário relativo aos danos. Não havendo concordância, a cópia dos autos deverá ser encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio da autoridade ou do órgão competente. 6. O encaminhamento de cópia dos autos a outras autoridades civis ou militares, para conhecimento ou adoção de medidas administrativas, cíveis ou criminais, quando for o caso. 7. A solução de mérito da sindicância e a imediata instauração de portaria de IPM, com inclusão de cópia dos autos, em caso de existência de indícios de crime de natureza militar aflorado no decorrer da apuração. 8. Propor ou submeter o militar sindicado a PAD-PAD-SPAI, conforme o caso. 9. Cientificar o sindicado da solução e, quando for o caso, notificá-lo do enquadramento ou do arquivamento dos autos. 10. Outras medidas administrativas, conforme o caso. 2. Não sendo a autoridade delegante competente para proferir solução de mérito, dar-se-á sem análise de mérito, com ênfase apenas nos aspectos formais, devendo, neste caso, haver a remessa dos autos à autoridade competente para proferir decisão. 3. Antes da solução pela autoridade militar, havendo necessidade de diligências complementares, os autos deverão retornar ao sindicante, sem prévio encaminhamento ao SEDMU para análise e parecer. 4. A SAD, em condições de ser solucionada, somente será encaminhada ao SEDMU quando houver as redes finais. Artigo 317. A autoridade competente para solucionar a SAD deverá fazê-lo no prazo de 10 dias úteis. Artigo 318. A SAD será, em regra, arquivada na pasta do militar possuidor de precedência hierárquica e, a fotocópia da portaria e da solução, nas pastas dos demais militares envolvidos. 1. No caso de remessa da SAD a outros órgãos, uma cópia dos autos, em inteiro teor, deverá ser arquivada na pasta funcional do militar possuidor de precedência hierárquica, relacionado ao processo. 2. No caso da SAD solucionada pelo enquadramento disciplinar de mais de um sindicado, os autos originais deverão permanecer arquivados na pasta funcional do militar possuidor de precedência hierárquica e, a cópia da portaria e da solução, nas pastas dos demais envolvidos. Artigo 319. A publicação do ato de solução da SAD, decidindo a autoridade militar pelo arquivamento ou pelo enquadramento disciplinar, se dará no boletim correspondente ao grau de sigilo definido para o processo. Parágrafo único. A sanção aplicada por meio do ato de enquadramento disciplinar, decorrente da solução da SAD, será publicada em boletim reservado, exceto quando o fato gerador da punição deva ser de conhecimento geral, para fortalecimento da disciplina coletiva, observando-se o disposto no parágrafo 2 do artigo 25 do CEDM 16. Artigo 320. Quando, com base na SAD, for instaurado um PAD-PADs, o processo deverá ser juntado à respectiva portaria de instauração, não podendo, militar, acusado, ser, impunido, de imediato, pela, falta, que tiver, cometido. No caso de motivar processo exoneratório, nada impede que a autoridade militar competente aplique antes a respectiva sanção disciplinar, haja vista que este não possui natureza disciplinar. 16. Artigo 25, parágrafo 2. As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo SEDMU. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!